Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Shulchan Aruch. A gente chega agora no capítulo 54, Din Ikar Vetafel. Quando a gente tem uma mistura de duas comidas, alguém que está comendo algumas comidas junto, tem alimentos que são considerados principais e alimentos que são considerados secundários. Principal e secundário aqui não é simplesmente gosto mais, gosto menos, e sim temos situações em que existe um alimento que ele é o principal da refeição e algo que tá só para dar um gostinho a mais, só para dar um tempero, certo? Não é, por exemplo, o alimento principal é acompanhamento. Se eu estou comendo carne e legumes, por exemplo, os dois são considerados principais, cada um na sua função. Tem o principal e tem o acompanhamento. As nossas halachot aqui que a gente vai ver é situações em que eu tenho, por exemplo, arroz, que é a comida principal, e colocou em cima para dar um gostinho a mais um pouco de shkedim, um pouco de amêndoas cortadinhas. Então essas amêndoas ela não é um acompanhamento para arroz, então a gente tem aqui o principal e o secundário, certo? Então fica claro, quando a gente tem dois alimentos importantes, cada um por si só, tipo num arroz e feijão, arroz e batata, carne e ovo, cada um é importante por si só. Então os dois são considerados principais, cada um na sua função. Quando a gente vem falar aqui de principal e secundário, é, por exemplo, carne com molho, ou arroz com tzimukim, uvas passas pequenininhas, ou algo do tipo, certo? Em que um é o principal e o outro está lá só para dar um gostinho a mais, um tempero a mais, ou deixar um pouco mais crocante, ou algo do tipo. Fala o Kitzur Shulchan na Halacha Aleph. Imachal shnei dvarim ou chel veshoter. Alguém que está comendo dois alimentos juntos, ou comendo e bebendo. Ve'echad ikar etzlo ve'asheni utafel lo shin kavanato leochlo ela bishvil ikar. Que o primeiro é o principal, temos aqui um alimento principal, e um secundário. Secundário a ponto de que o quê? Que ele é completamente anulado perante o segundo, vem loya loikar, loya ochel klal etatafel, a ponto de que se ele não tivesse o alimento principal, ele nem comeria o outro, ele nem comeria esse segundo alimento. Então, por exemplo, pegar o caso do arroz com shkedim, arroz com tzimukim, arroz com uva passa ou com shkedim em cima, amêndoas. Se não tivesse o arroz, a pessoa não comeria pedacinhos pequenos de amêndoas, ele não pretendia comer isso. Isso daí está só de tempero, só de secundário realmente. Então, nessas situações, ele traz aqui, por exemplo, alguém que está sentindo algum tipo de fraqueza e para sentir um pouco mais forte, talvez está se tratando de alguém que está com pressão baixa, não sei, algo do tipo, ele fala que ele come um peixe muito salgado, ou tznon, ou rabanete, ele come uma coisa que é mais harif, é mais forte, já que são coisas às vezes um pouco mais picantes e muito fortes, ele come junto com isso um pedacinho de pão, alguma coisinha para adocicar, por exemplo. Então, mesmo pão que a priori é a motzi, geralmente ele é considerado o ikar, aqui ele está comendo um pedacinho de pão só porque o peixe está muito harif, está muito picante ou algo do tipo. Ou, por exemplo, alguém que quer beber algum tipo de bebida alcoólica. Agora, já que a bebida alcoólica é muito forte, então ele coloca alguma coisinha ali para para ele comer uma frutinha, ou ele come alguma bolachinha depois, só para não ficar com gosto forte na boca. Ou ele coloca uma azeitona na bebida, ele come essa azeitona, não porque ele tem interesse na azeitona, mas já que a bebida está muito forte, ele quer comer alguma fruta, alguma coisinha a mais, só para diminuir a força, mevarech alaikar velatafel en tzarich levarech lo lefanav velo leacharav ki niftar bracha shel aikar vegam nitladam eno tzarich. Então, nesses casos, ele vai fazer a bracha só para o ikar, só para o principal, e o que for secundário não se faz para ele brachar nem antes nem depois, e mesmo que seja pão, não precisa de nitladam nem nada. Então, realmente tem que analisar as situações, certo? Se a pessoa comeria essa segunda coisa por si só ou não. No caso do arroz com amêndoas, por exemplo, ninguém comeria amêndoas por si só. Agora, por exemplo, digamos que eu vou comer um herring. Eu quero comer um pedaço de herring, de peixe muito forte. Agora, para não comer o herring por si só, eu coloco um cracker, uma bolachinha de água e sal embaixo. Faço brachá ou não faço brachá? Depende.
o que aconteceria se não tivesse herring? Eu estou com fome e não tem herring, eu comeria só bolachinha? Comeria. Então, já que esse biscoito, essa bolacha de água e sal, a pessoa comeria por si só, então mesmo que ele está comendo junto com o herring, só para diminuir talvez um pouquinho da força do picante do herring, então nesse caso ele vai fazer brachá. Então depende realmente se eu comeria isso por si só ou não, caso eu não tivesse o principal. Isso vai definir se é um secundário ou se não é um acompanhamento. Um acompanhamento eu faço brachá. Se eu tenho arroz, brócolis e batata, se não tivesse arroz eu comeria os acompanhamentos. Então, tudo que é acompanhamento, eu faria brachá por si só, não perde a brachá, e a brachá ele não se anula perante o principal. Al-Habet, ודווקא אם אוכל את העיקר תחילה ואחר כך את הטפל, ובשעה שבירך על העיקר, היה דתו לאכול גם את הטפל, או שהרגיל בכך, דהווה כאילו הייתה דתו לכך, ואוכל את הטפל באותו מעמד. Tudo isso que foi falado até agora, que se eu estou comendo algo que é o principal, o secundário eu não faço brachá para ele, é só numa situação em que eu como primeiro o principal, e o secundário vem depois só para diminuir o gosto forte ou algo do tipo. Então, na hora que eu peguei o principal para comer, eu fiz brachá sobre ele, eu tinha na cabeça que eu ia comer também esse secundário de acompanhamento, ou mesmo que eu não tinha na cabeça, se geralmente eu como dessa forma, também é considerado. Porém, se é o contrário, se eu vou começar primeiro comendo o tafel, ou o secundário, eu vou começar comendo a fruta e depois eu vou beber essa bebida forte ou algo do tipo, ou se, por exemplo, eu bebi uma bebida forte e depois de um tempo eu quero comer mais alguma coisinha, eu não tinha isso na cabeça, geralmente eu não faço isso, ou eu saí do quarto e voltei e agora decidi comer mais alguma coisa, então isso que eu estou comendo por si só, não só como secundário para a bebida, porque o fato é que na hora que eu tomei a bebida eu não tinha intenção de comer algo a mais. Depois eu decidi comer algo a mais, então nesse caso eu faço brachá. Al-Hagim, continuação disso, se eu como primeiro o secundário e depois o principal, como por exemplo a pessoa quer beber vinho, ou quer beber uma bebida alcoólica, agora para não estar com o estômago vazio, para forrar um pouco o estômago, eu como alguma outra coisa antes da bebida, preciso fazer brachá para o secundário. O secundário só é chamado de secundário a ponto de não precisar fazer para ele brachá quando ele é comido junto ou depois do principal, mas se eu como ele antes do principal, então sim tenho que fazer brachá. Veumnam, kivan shiurak tafelata, ויש אומרים די ירד מברכתו והם מברכים עליו רק שהכל ויש חולקים ולהוציא את עצמו די ספיקה ישתה תחילה קצת מן העיקר וברך עליו לפתור את הטפל. Agora a dúvida é o seguinte, a dúvida é que quando eu vou comer o secundário antes, então eu tenho que fazer brachá, tudo bem, isso eu aceito, já que eu estou comendo ele primeiro, antes de comer o principal, então eu tenho que fazer sobre ele brachá. Quando eu como o principal, a brachá do principal é válida também para o secundário, mas se eu vou comer o secundário antes, então eu tenho que fazer para ele brachá. A pergunta aqui, brachá fazer agora, se for um tipo de fruta, se for um legume, se é algo que tem uma brachá especial, borei pri adamá, borei pri etz ou mezonot, será que ele mantém a brachá especial aqui? Ou talvez, já que ele vem de qualquer jeito como secundário, a brachá dele cai, a brachá dele desce para sheakol, porque eu não estou dando a devida importância para esse alimento. Só a minha intenção é comer esse alimento como secundário para o principal. Então, já que existe essa dúvida, o melhor é que a pessoa coma primeiro o principal, faça brachá sobre ele com a intenção de comer também depois o secundário, e aí ele não vai precisar fazer brachá para esse segundo alimento.